O que antes era o Jornal da Arquidiocese da Paraíba, agora ganha voz, imagem e conexão. Caminhando Juntos chega em um novo formato, digital, dinâmico e cheio de fé. Um podcast que fala a linguagem do nosso tempo, comunicando o Evangelho, a pastoral, a liturgia e a vida social da Igreja. Caminhando Juntos Podcast. É a voz da Igreja conectada a você. Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui começando mais um episódio especial do nosso podcast Caminhando Juntos, o podcast da Arquidiocese da Paraíba. Uma alegria, nós estamos no meio da Assembleia, está acontecendo a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral e durante a nossa Assembleia a gente vai ter algumas rodas de conversa aqui para que a gente possa trazer à luz os temas que são abordados tanto no plenário como também temas que são relevantes para as conversas pastorais. E eu tenho a alegria de receber uma bancada, com a exceção de mim, totalmente feminina, não é? Vamos receber aqui algumas mulheres para a gente conversar. Eu vou pedir que elas mesmas se apresentem rapidinho, digam quem são, o que fazem na sua vida pessoal e na igreja. Oi, gente, eu sou Márcia Correia, eu sou aqui no seminário, participo, sou ministra da Eucaristia aqui, sou teóloga de formação, mas hoje eu me dedico exclusivamente a trabalhar na igreja e no seminário, para seminaristas, faço parte da OVS aqui no seminário. Eu sou Rossana Souto Maior, sou professora aposentada da universidade e hoje eu sirvo na Igreja de Fátima e atuo no núcleo da coordenação de pastoral, no núcleo de assessoria Padre Márcio e na forania também, no núcleo de apoio a Padre Zé Carlos, na forania Praia Sul. Eu sou irmã Marinalda, sou freira missionária carmelita. Vou se aproximar mais um pouquinho, irmã, para a gente... Sim, sou freira missionária carmelita. Atualmente estou como coordenadora da Pastoral da Criança aqui na nossa arquidiocese. E é uma alegria estar aqui participando dessa nossa assembleia de pastoral, onde juntos nós estamos refletindo, contemplando o rosto pastoral da nossa arquidiocese para alinhar, de fato, a nossa caminhada. Pronto, só ajustando aqui para que quem está em casa escute bem a gente, não é? Que bom essa conversa hoje. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a Assembleia. Vocês dentro da Assembleia, cada uma tem uma função também, né? Estão trabalhando para que a nossa Assembleia de Pastoral ela aconteça. E aí eu vou pedir de vocês que vocês me possam falar sobre as equipes que vocês estão servindo, como é esse serviço, a importância deles. A senhora pode começar, irmã? Sim, então, como eu falei, né, eu estou coordenadora da Pastoral da Criança aqui na nossa arquidiocese. Então, a Pastoral da Criança é uma pastoral que busca cuidar da vida, desde o ventre materno até os 6 anos de idade, né? A primeira infância, né? E tem a missão de acompanhar essas famílias, né, nas periferias da nossa arquidiocese, com orientações básicas de saúde, educação, nutrição e cidadania. E aqui na Assembleia a senhora está responsável? Então, eu faço parte também da comissão de pastoral, né? E estou auxiliando aí, dando esse apoio na organização da nossa Assembleia. Eu estou também nessa equipe de apoio, né? Mas eu acho que uma coisa importante para a gente destacar, eu acho que no início dessa nossa conversa, é essa caminhada histórica que a Arquidiocese da Paraíba faz em torno dessa experiência sinodal que é a Assembleia Arquidiocesana. Eu acho que poucas dioceses no Brasil vivem tão profundamente e tão amplamente esse espírito de participação para se pensar as diretrizes pastorais para cada ano ou para cada quadriênio. E aí eu acho que a gente tem hoje aqui uma experiência que deve ser ecoada, né, em vários lugares do Brasil, porque são poucas as arquidioceses que conseguem juntar 400 pessoas para realizar uma experiência, né, de um final de semana, de refletir suas práticas pastorais. E não só no final de semana, porque a gente teve uma primeira etapa feita nas foranias. Então, é uma estrutura muito bem
pensada, não é? Muito bem estruturada, porque a gente começa pela base, ou seja, pelas paróquias, dentro das foranias, pensando aquela realidade daquela região, daquele lugar, e a gente vai crescendo nesse sentimento de pertença, não é? de unidade da igreja, e a gente chega a realizar uma assembleia com 400 pessoas. As faixas etárias e também os gêneros estão bem representados nessa assembleia? Eu acho que sim. Não é? Porque a gente tem quantidade de homens e mulheres. A gente tem hoje, a Assembleia ela tem a participação em torno de 100 padres, né? Porque são os padres em suas paróquias, e a gente tem 2 representantes leigos por paróquia. Então, é um contingente muito grande. E a presença da mulher ela é muito forte hoje dentro da igreja, não é? Sempre foi. Não é? Sempre foi. Eu acabei de escrever um livro sobre a história da igreja de Fátima, viu? E a gente contou a história de fundação da igreja e de fundação dos movimentos. E como a presença da mulher ela é forte na igreja ao longo dessa história. Seja pelos movimentos organizados, na Legião de Maria, Apostolado da Oração, né? Seja nos próprios movimentos que são mais atuais, como os encontros, né? Porque a mulher protagoniza muito nesse aspecto, nessa vida diária também da igreja. Né? Dos ministros da Eucaristia. Então, a gente tem hoje, dentro da Assembleia, um contingente feminino extremamente expressivo, porque ela é essa representação da igreja. Seria estranho se fosse diferente. Não é? Anos para poder acontecer. Quando eu estudei aqui, há 20 anos atrás, o seminário era completamente fechado. Você só entrava aqui com a indicação de um bispo, com autorização dele para que você pudesse estudar. Na época estudavam eu e mais 2 mulheres aqui. Então, hoje a gente vê um seminário absolutamente aberto, todo mundo participa, é hoje um encontro, né, de tudo como está acontecendo agora esse encontro. Porque tudo isso começa nas paróquias e se concretiza aqui, com a presença dos bispos e dos padres, que também é um encontro para eles. Como eu estava comentando antes, é muito raro os padres conseguirem encontrar todo mundo como está aqui hoje. Então, termina que é um encontro incrível para a igreja. E na presença feminina, nossa, eu digo que a igreja sempre foi conduzida por homens, mas é feita por mulheres. Porque a gente lava o chão, a gente limpa a casa. Tudo, estamos em todos os... Tudo que a gente faz para a igreja com o maior amor do mundo. E hoje, graças a Deus também, até no âmbito lá do Vaticano, a gente vê o Papa Francisco, o Papa Leão tem nomeado mulheres para funções importantes, né, da igreja também. Vale ressaltar essa valorização da mulher também, que é longe de uma questão puramente ideológica, reconhecer o lugar da mulher. Tem lugares... Principalmente porque a gente tem os filhos, normalmente. A gente traz a família para a igreja. A gente tem, eu digo que eu, no meu caso, que eu tenho 4 filhos, e a gente cuida muito. Meus filhos hoje todos moram fora, todos são independentes, mas eu continuo cuidando. Aí eu cuido aqui do seminário, eu cuido dos meninos, eu cuido. Eu digo que eu aprendi a cuidar na vida e gosto. E é interessante, né? Porque as mulheres não precisam deixar de ser mulheres, né? Se elas forem se igualar aos homens, não precisa de mulher, né? Nas coisas. Então eu sou muito não feliz. Então nas mulheres traz uma energia feminina, realmente. Eu falo isso, eu gosto muito da presença das mulheres em todas as ações pastorais, porque traz uma energia feminina. Essa força, né, da nossa igreja. O Cláudio Sartori dizia assim para mim, uma época eu falei assim, padre, eu acho que eu vou terminar, sair do seminário, porque as outras 2 tinham ido embora, e naquele momento eu estava só. Aí ele falou, não vai não, você humaniza o seminário. Porque essa presença feminina traz isso. Sim. Todo mundo tem mãe, tem irmão, tem família, tem pai. Os meninos aqui ficam muito só, porque estão longe das famílias. Então a gente chega, conversa, abraça, eles sentem confiança de ficar à vontade, claro. Sabe que nós já somos também mães e avós e tudo mais. Então a presença da mulher na igreja, nossa, é tudo. E também, óbvio, é tanto que a gente cuida dos padres e dos seminaristas. Nós da UVS. Eu acho isso bonito. Porque mas a sinodalidade é justamente isso, essa comunhão, essa participação, é a gente ser capaz de superar, né? Superar essa coisa de disputa, de quem pode mais ou quem pode não, mas é trabalhar em conjunto, de fato, em comunhão, participação. Essa é a igreja sonhada por Jesus Cristo, né? A igreja onde todos possam participar junto e viver essa comunhão, né? E cada um com seu valor. Faz a igreja, faz com todo amor, pode ser um bolo. Pode comer que é bom. Normalmente se faz com o amor da vida. E você está alimentando o povo nessa assembleia, né? Fala aí pra gente a sua função. A gente está aqui, na verdade, a gente está nesse apoio. A gente fica na lanchonete,
fica organizando as salas para ter os grupos de vocês, né? E aí falta uma coisa, como a gente está do seminário, aí, peraí, a gente vai chamar em tal lugar, em tal sala. Então a gente fica mais nesse apoio e lá na lanchonete, para ajudar ali o que precisa, né? E vender, o que a gente vende é para os seminaristas. A formatura deles é agora em dezembro. Então tudo que é vendido lá é para eles. Ajuda também aos seminaristas, que bom. A gente, desde o início, né? Porque eu num dos capítulos que eu coloquei lá na história da igreja, eu falei das mulheres que lavam os cálices na nossa igreja. Toda quarta-feira tem mulheres lavando e né, fazendo na purificação não, mas a limpeza do material litúrgico. E aí me remeteu à Santa Ceia. E a Santa Ceia, né, os homens sentam à mesa, mas as mulheres estavam lá. Sim. Porque estavam lá, porque lá estava a comida, lá estava o prato limpo, lá estava a mesa posta. Então, muitas vezes, na nossa história de igreja, o trabalho da mulher foi silencioso. Foi esse trabalho, não é, do dia a dia, mais invisível, caminhar, né? Um pouco né, com uma certa invisibilidade. Mas eu acho que a presença, ela sempre foi forte. Você acha que isso reduz a mulher? Não, mas acho que e muitas vezes esse trabalho ele é silencioso por uma opção. As pessoas não tiram o selfie né, para botar nas redes sociais fazendo esse trabalho, porque essa doação é uma doação de fé. Né? Por amor, que isso, né? Por amor. Eu acho que isso é um elemento importante. Está servindo a igreja. Então, por exemplo, hoje vamos dizer que é o senhor que está aqui, amanhã pode ser outro padre, mas o trabalho continua. A gente vai, a gente segue, não importa que o momento. Por amor. Agora, hoje, como a própria Márcia coloca, ela estudou. Né? Hoje a mulher tem ocupado alguns outros espaços e protagonizado em algumas outras áreas que fazem com que ela possa também ser reconhecida e valorizada nesse caminho mais estrutural da igreja, no sentido daquilo que o senhor mesmo lembrava no começo. Né? Hoje, lá em Roma, muitas mulheres estão assumindo algumas funções, porque isso é uma caminhada natural da própria sociedade. E isso não diminui o seu papel de mãe, né? De esposa, de trabalhadora, muito pelo contrário. E se engrandece no sentido do testemunho de fé e desse envolvimento, né, com aquilo que a gente acredita, porque a gente acredita nessa igreja que, né, junta 400 pessoas, que repensa, né, seu caminho pastoral. Agora, por mais de 2 mil pessoas da família, familiar. Sim. Incrível. Ô, Márcia, você me disse que se formou aqui no seminário, né? Importante, uma dimensão importante. E hoje você trabalha também, de certo modo, ajudando na formação dos futuros pares dos seminaristas da nossa arquidiocese. Você que fez teologia aqui, que conviveu também, você me disse o nome de alguns pares da nossa arquidiocese que você conviveu. Essa convivência associada à formação muda no serviço pastoral à igreja? Muda sim, porque a gente tem a dimensão. Por exemplo, a gente estuda tudo, vou dizer que o padre estava estudando naquela época, em teologia. Mas quando a gente vem para servir, olhar é outro. Eu não venho aqui para falar de teologia, para estudar teologia, então a gente vem com uma profundidade, um amor tão intenso do que faz. Hoje eu cuido das afaias, eu faço afaias. Por fazer, por amar aquilo que eu gosto e que eu acredito. E a minha família vem também, minhas filhas, eu, minha nora, minhas filhas, os pais até brigam, que é a matriarca. 3, 4, dando vídeo, eu adoeci, todo mundo disse, cadê a matriarca? A padra, nunca lhe chamaram de padra. Não, e no começo eu falei assim, teologia, você vai, o que isso existe, a profissão família, você vai fazer o quê? Na igreja, você vai ser o quê? Teologia. Você vai ser o quê? Eu fui estudar, vou aprender. Depois eu fiz um mestrado em Recife, que eu não cheguei a terminar, porque eu adoeci. A vida prega umas peças, sabe? Tá tudo indo no caminho, aí uma coisa puxa. Mas é na igreja que eu sempre me encontrei. Bom. Irmã, a senhora, essa Assembleia ela traz uma característica baseada na dimensão da caridade. E a senhora veste literalmente a camisa da Pastoral da Criança. A gente conhece a Pastoral da Criança de longos anos. Há muito tempo a gente já sabe, a Pastoral da Criança sempre foi envolvida, já salvou a vida de muitas crianças aí. Sim. A gente tem à frente a figura de pessoas na igreja, não só importantes pela sua relevância social,
mas por exemplo, a figura de Zilda Arnes, uma mulher de fé, uma mulher católica, uma mulher que dá testemunho de acreditar e de transformar a sua fé em uma realidade concreta, que foi a pastoral da criança, não é? Que se espalhou, graças a Deus, por todo o Brasil, mas que eu tenho certeza que ganhou um novo rosto nos últimos anos. Talvez a gente encontre até menos a atuação da pastoral da criança em algumas paróquias, e nem de todo isso é negativo, mas uma coisa é certa: a pastoral ainda é necessária, ainda é uma pastoral muito relevante e importante para a vida da igreja, mas ela precisou se reestruturar nos últimos tempos. Quais são os principais desafios atuais da pastoral da criança e como a pastoral está lutando para sobreviver, para ser relevante, para estar presente ainda na vida de muitas pessoas? Essa pastoral ainda é necessária? Com toda certeza, é uma pastoral necessária, né? Às vezes entristece até o coração da gente, das lideranças, né? Nós temos aqui na nossa arquidiocese mais de 200 voluntários a serviço da pastoral da criança. E são muitos os desafios enfrentados, principalmente a falta de apoio do nosso clero, né? A gente escuta às vezes de muitos padres dizendo assim: a pastoral da criança já está ultrapassada, não é mais necessária. E entristece o coração da gente, porque as nossas lideranças, a missão que a pastoral da criança faz é diferente dos agentes de saúde. E a gente já escutou de alguns sacerdotes dizendo que não é mais necessário porque os agentes de saúde fazem o trabalho. E não é verdade, porque a pastoral da criança ela faz um trabalho de evangelização. Além de acompanhar, de estar junto, né, de cuidar, né, de zelar pela vida dessas crianças, a gente também faz esse trabalho de evangelização dentro da nossa igreja, né? Então a gente tem essas pessoas, homens e mulheres, principalmente as mulheres, né? As mulheres é quem estão à frente como lideranças da pastoral da criança. São mulheres também pobres, né, que tiram tempo da sua vida para ir até essas famílias nas periferias da nossa arquidiocese, para visitar, para orientar as mães, para cuidar dessas crianças, para mostrar para elas o valor, a necessidade da vacinação. Então, a pastoral da criança é muito ampla, né? Não se reduz simplesmente à visita, mas a gente trabalha com hortas caseiras, com a conscientização das hortas caseiras, com orientação básicas de saúde, de educação, de cidadania, para que essas pessoas nas suas próprias comunidades possam ser agentes de transformações, né? Então, é muito necessário a pastoral da criança na nossa igreja. E assim, para mim é um sinal muito de grande esperança, como a Rossana falava, né? Estar nessa assembleia arquidiocesana de pastoral e trabalhando nesse tema, o pilar da caridade na nossa arquidiocese, renasce em mim a esperança de que, de fato, nós vamos abrir mais as portas de nossas igrejas, nós vamos apoiar mais a missão da pastoral da criança, tão necessária na vida da nossa criança. Na nossa arquidiocese da Paraíba, onde a pastoral está presente enquanto paróquia, enquanto realidade de paróquia? Olha, nós temos o quê? 100 paróquias, né, distribuídas nos 34 municípios. Eu, como coordenadora diocesana, eu tenho a missão de percorrer esses municípios, nessas paróquias, para implantar a pastoral da criança onde não existe. Nós temos por volta de 60 comunidades, não 60 paróquias, né? Porque as paróquias às vezes têm 3, 4, 10 comunidades, né? Então nós estamos presentes, né? Aqui na Grande João Pessoa são poucas as paróquias que tem a pastoral da criança, né? Deixa eu perguntar aqui, eu tenho uma dúvida que a senhora vai me ajudar também. Eu vou aproveitar. Sim. A gente chega às vezes com muitos preconceitos aqui. Essa mesa, eu digo assim, às vezes eu faço perguntas preconceituosas. Sim. E me ajudam, me iluminam, trazem à mente. Vamos esclarecendo situações que me tiram de um preconceito. A pastoral da criança, ela só é para existir em paróquias onde socialmente há necessidade, ou por exemplo, numa paróquia onde a população não tenha tanta necessidade de necessidade financeira, não tenha um perfil social baixo. Nessas paróquias, se pode implantar a pastoral da criança? Pode sim. E agora, como isso pode ser desenvolvido nesses lugares? Então, veja, a pastoral da criança, de fato, o objetivo dela é chegar até essas famílias de baixa renda, né? Esse é o objetivo, é a gente acompanhar.
quando a pastoral da criança surgiu, ela surgiu justamente diante da necessidade, né, do alto índice de mortalidade infantil, justamente nessas comunidades carentes. O soro que a doutora Zilda desenvolveu na época, que era o soro que salvava as crianças, que na época começou assim, né? A pastoral. É uma das ações da pastoral da criança, a gente incentiva o soro caseiro, acredito que é isso que a Sandra está falando, né? A gente distribui as colherzinhas de soro caseiro, porque na época se constatou que existia muitas crianças desidratadas. Né? Então, a doutora Zilda começou com soro caseiro, né? Comprovado que, de fato, tira a criança da desidratação, a criança que apresenta diarreia. Então, a gente chega com essas orientações para as famílias, para tirar a criança da diarreia, para hidratar a criança. A doutora Zilda, na época, também se trabalhou muito com a multimistura, para tirar a criança. Hoje, da desnutrição. Hoje, a grande preocupação da pastoral da criança também não é só a desnutrição, mas a subnutrição. Né? As crianças, a forma que as crianças estão se alimentando, né? Ingerindo muito refrigerante, bolacha recheada, muito açúcar. Então, a gente hoje se depara com realidade de crianças já com problemas de diabetes, né? Com problema de osteoporose. Então, a gente chega para orientar essas famílias, né? A necessidade de uma alimentação saudável, né? Então, assim, a pastoral da criança, ela surgiu na Igreja Católica, porém, ela é abrangente. Né? Ela acolhe todas as religiões, não faz distinção de religião. Né? O objetivo é a gente chegar junto às famílias de baixa renda, de fato, para acompanhar, dar esse suporte, essas orientações. Porém, se tem alguma outra família, criança, né, que não seja de baixa renda, mas que se interesse, quer ser acompanhada pela pastoral da criança, não tem nenhum empecilho. Agora, o objetivo principal é chegar nas periferias da nossa arquidiocese. Hoje a gente escuta muito, a gente já trabalhou numa comunidade, eu e meu marido, e a gente via muito a questão da violência contra a criança. Sim. Violência tanto física quanto moral, né? E a pastoral trabalha com isso também. Trabalhamos. Inclusive, nós temos uma campanha 100% ternura, zero violência. Essa campanha a gente trabalha o pacto, né? O pacto das famílias com as crianças e o adolescente, né? O combate à violência, né? Inclusive, uma das perguntas, a gente trabalha com aplicativo. Antigamente se tinha uma FABES, né? Que era a ficha de acompanhamento. E agora toda essa ficha, as perguntas estão no aplicativo, né? Estamos agora diante do mundo que está informatizado, né? A gente está agora com o aplicativo. Então, todas as visitas, o acompanhamento dessas famílias se dá através do aplicativo. Onde nessas perguntas a gente vai, né, falar sobre a alimentação dessas crianças, olhar se de fato, perguntar, entrevistar a mãe se de fato as vacinas estão em dias dessa criança, orientar sobre a importância de hortas caseiras, do cultivo a hortas caseiras. Sim. Com esse trabalho, as mães vão para a igreja, participam? Nas realidades, olha, às vezes não é fácil, né? A gente, é uma bênção a gente estar trabalhando essa carta, né, do nosso Papa Leão XIV, onde ele nos convoca para ter esse olhar de contemplação. O nosso povo ainda se sente muito rejeitado, né? Nas periferias, o pessoal das periferias, das comunidades, não é fácil. Né? Mas o incentivo é que eles vão à igreja, que eles participem, não sejam uma pastoral desvinculada da igreja, da sua comunidade. Né? Esse deve ser um dos... Sim, inclusive assim, a orientação da gente é que mensalmente, né, tem a missa, né, voltada para a pastoral da criança, onde as lideranças possam participar da vida de sua comunidade, né? Tanto que para a gente chegar nas paróquias, a gente tem que ter a conversa com o padre de fato tem que acolher a pastoral da criança para a gente poder implantar. Então, assim, não é um trabalho desvinculado da igreja, mas é um trabalho, uma pastoral eclesial. É uma pastoral da igreja. E a gente sempre incentiva que as lideranças possam estar presentes nos conselhos paroquiais, né, para dar, de fato, visibilidade à missão da pastoral da criança. É interessante a gente ver o depoimento de cada, assim, porque, por exemplo, para nós que somos da UVS, o nosso cuidado aqui é o bem-estar dos seminaristas. Então, no que a gente pode observar, no que eles podem precisar, seja porque às vezes tem uns que não têm tanta condição quanto o outro, e a gente procura conseguir doações
Isso, o padre Luiz Carlos, óbvio, se tem alguém doente, ele leva ao hospital e tudo mais. Mas a gente também cuida de trazer remédios, tudo porque a gente sabe que a vida, o senhor, mais do que ninguém sabe isso, a vida do padre não é fácil. E do seminarista é pior, porque ele ainda está em formação, né? Então, o padre já definiu, já decidiu, tem todo o nosso apoio das pessoas da igreja e tudo mais. O seminarista está ali na transição. E longe da família, de tudo. Então, a gente fica aqui na atenção. O que é que eles precisam, o que é que está faltando, e se é uma roupa, o que for, é esse cuidado, esse olhar, de cuidar mesmo, como eu falo. O cuidado é essencial para quem trabalha na igreja, né? E, Rosana, eu também queria falar com você um pouquinho. Você me disse que tem um trabalho, desenvolveu um trabalho. Eu estava falando. Idosos, e eu fiquei curioso para saber também sobre esse trabalho. A irmã estava falando aí, eu lembrando também dessa mesma realidade que a gente precisa hoje despertar dentro da igreja para esse olhar sobre o idoso, né? A gente tem uma população que está envelhecendo, e a condição de idoso ela modificou muito ao longo dos últimos 50 anos, né, no mundo, e a gente tem hoje uma população de idosos crescente no país, né? Só para você ter uma ideia, aqui em Miramar, nos últimos 30 anos, foram 33% de aumento da população idosa. E aí você tem idosos acamados, idosos com plena mobilidade, né? E aí a gente começou um trabalho na igreja a partir de um coral. O idoso não tinha lugar para cantar, e a gente começou com um coral, e a partir desse coral a gente criou um grupo de idosos. Toda quarta-feira a gente se reúne e a gente faz uma atividade física assessorada por um fisioterapeuta, e logo em seguida a gente discute temas sobre o envelhecimento saudável e envelhecimento feliz. E é muito interessante, porque a gente começa a perceber que as dores são as mesmas, porque você chega numa determinada fase que você perde pais, irmãos, né, amigos. Tem uma determinada fase que os filhos vão embora, casam. Então, o sofrimento psicológico é praticamente comum. A solidão, para muitas pessoas, ela pesa, não é? Porque não é só o fato de estar só, é se sentir só. E isso tem uma coisa que a igreja pode aproximar muito, e a vida dentro da espiritualidade, ela fortalece, ela é uma força. Então, eu trabalho com esse grupo, estou terminando agora, depois de aposentada, né? Estou terminando uma pós-graduação em musicoterapia, estou trabalhando em alguns abrigos também de idosos com música. E o uso da música na vida, no processo das dores de envelhecimento, ela é muito expressiva, né? É terapêutico mesmo. E a gente visita os abrigos e faz um trabalho com os idosos. Eu tenho um trabalho voluntário. E você cria vínculos, e a partir desses vínculos você vai discutindo a própria natureza do envelhecimento, né? A gente envelhece, a gente diminui visão, né? Mobilidade, algumas pessoas vivem sozinhas nas suas casas, querem ir para a igreja, mas não conseguem ir. Como a gente chegar lá? Então, acho que é importante hoje, dentro de uma dimensão pastoral da nossa igreja, a gente abrir o leque, né? E abrir os olhares para o envelhecimento, né? Para aquele que não pode ir mais à igreja, como a gente chegar lá, né? Aqueles que vão à igreja, como podem ser acolhidos, porque muitas vezes nossa igreja é muito jovem, né? E o coral, por exemplo, começou assim. As pessoas diziam, eu queria tanto cantar na igreja, mas a igreja tem um lugar para a criança cantar, para o jovem cantar, mas não tinha para o idoso. Eu digo, a gente vai cantar, né? E criamos o coral. Tem um encontro com Cristo também, que é um desses espaços, né? Um encontro com Cristo, que ali procura pessoas que são divorciadas, viúvos, pessoas que não casaram, que já têm uma certa idade, participam também do encontro com Cristo. E aí né? Mas a temática do idoso, ela tem um foco, né, que a gente precisa trabalhar, que é esse processo da depressão, das dores, né, das dores físicas e psicológicas também, emocionais, né, daquelas preocupações que a gente tem hoje
né, no nosso dia a dia, do esquecimento. Né? Alguém diz assim, comecei a esquecer, já estou me preocupando. Né? Então, essas questões a gente precisa trabalhar. E a igreja pode ser abrir esse espaço, né, e consolidar hoje a pastoral do idoso. Sim. Que eu acho que é algo ainda muito pequeno, né, dentro da igreja da Paraíba. A gente está vendo mais isso, porque as pessoas são mais jovens, né? Aqui nessa mesa a gente tem, graças a Deus, a representação de muitas etapas da vida, né? A criança, os jovens, né, que cuida aqui dos jovens do seminário e também dos idosos. E eu pergunto a vocês assim, nosso tempo aqui já está bem avançado, mas para que a gente possa compreender mais, entender a dimensão da caridade, que é a pauta, né, da nossa Assembleia desse ano. Na dimensão da caridade, vocês acreditam que a Igreja Católica tem essa relevância na dimensão social, na dimensão da caridade? A caridade na igreja, ela é maior do que o assistencialismo? Precisa melhorar? Ou a gente vê que já temos algum caminho? O que vocês acham disso? Melhorar, acho que precisa sempre, né? Mas eu creio que sim. Eu acho que a igreja ensinou ao mundo a fazer caridade, desde sempre, desde o começo, do princípio. E hoje que a gente tem essas divisões todas, pastoral familiar, pastoral de criança, pastoral de idoso, disso, daquilo, isso leva a todos nós a ter uma função dentro da igreja e trabalhar sobre aquilo. A gente não consegue abraçar tudo, nem todas. Mas a igreja está, você vê, nos hospitais, nos presídios tem um pastoral incrível. É ainda muito restrito em relação a outras igrejas, mas se faz presente e faz um trabalho belíssimo. Então, cada um na sua função faz caridade, em todo sentido. Até quando você acolhe uma pessoa aqui na igreja que está aperreada, que está com problema na família, por isso e por aquilo, e você senta ali junto e conversa e acolhe. A gente mesmo, às vezes nem é o padre. Já é uma caridade também, porque a caridade não se expressa só na doação financeira, digamos assim. É evidente que há lugares e locais em que você precisa fazer, ir atrás de arrecadar, conseguir doações, porque a necessidade é muito grande. Mas há outros que é apenas um abraço, uma palavra, um carinho, e a igreja está muito presente nisso. Os padres fazem muito bem esse papel, eu acho. Hoje... Eu vejo, você chega desesperado na igreja, o padre vai lá, acolhe, ouve, escuta, você falar, você contar todos os seus problemas, faz mais do que, não é nem uma confissão, uma orientação. Isso é fundamental. E para mim isso faz parte também da caridade. Está junto. Acho que é um motivo de grande esperança, né? Repito mais uma vez, esse ano a gente está vivendo o Jubileu da Esperança e eu saio da Assembleia, né, com uma esperança muito grande de novos passos, que a gente possa alinhar de fato a caminhada pastoral nossa como arquidiocese, né, a partir do tema que nós estamos trabalhando, o pilar da caridade. E o Monsenhor Ivânio hoje fazia uma belíssima reflexão tão necessária sobre essa temática, né, do pilar da caridade. E ele, na sua explanação, ele dizia que é preciso a gente superar a ditadura da indiferença, né, e como igreja a gente não alimentar a indiferença para com os pobres, porque hoje a gente vive uma coisa tão louca no mundo, na sociedade, dentro da nossa igreja, que falar de pobre é ser comunista, falar de pobre é pertencer a um partido político, né? E eu acho que falar de pobre é a gente voltar de fato às nossas origens, que é a opção preferencial de Jesus Cristo é pelos pobres. E falar de pobre é a gente viver o evangelho, porque a Bíblia toda, a gente se incomoda tanto muitas vezes, né? A gente vê tantas realidades. Eu digo isso porque, como o pastoral da criança tem adentrado as periferias da nossa arquidiocese, e a gente encontra um povo muito desassistido, né? E às vezes quando a gente vai fazer alguma reflexão diante do que a gente visibiliza, né, do que a gente vê, contempla, né, pessoas vivendo em condições subhumanas. Aqui eu tenho acompanhado muito essas realidades enquanto pastoral da criança. Então, gente, falar de pobre não é ser comunista, falar de pobre não é pertencer a um partido político. Falar de pobre... E nem permitir que ninguém se aproprie desse termo do discurso. Mas viver o evangelho. Ao ponto de querer ser tão associado que ninguém... Esse discurso não é, né? Quando eu falo, eu lembro que uma das dimensões da vida religiosa é a pobreza. Sim. Não é escolher pobreza, obediência e castidade.
E a pobreza aceita como pobreza evangélica, ela é baseada no estilo de vida de Jesus. Sim. Então, não é somente ter o discurso alinhado, não é um discurso que se fala de pobre, mas é uma vida pobre. Sim, É uma vida pobre. que aí isso parte da própria espiritualidade, né? A pessoa que tem... E aí o Papa Leão, ele é muito claro, né? Ele diz, cuidar dos pobres e evangelizar os pobres. Então, quando eu pergunto à irmã sobre a pastoral da criança, ela responde que não está ultrapassada porque a missão da pastoral é evangelizar. Isso mesmo. Então, Estar pobre, junto com eles. o pobre, ele é a pessoa a quem nós direcionamos o nosso discurso. Não somente ele, claro, mas a gente direciona o discurso ao pobre, a gente direciona as nossas ações ao pobre, mas o objetivo da gente é levar Jesus para aquela pessoa. exato. E aí eu sempre retomo uma das dimensões que eu acho interessantes, que é a do anúncio, né? Se você vai, a última coisa que você faz é o anúncio. Primeiro vem o serviço, o testemunho para chegar ao anúncio. Então a gente serve, encontra aquela realidade humana, toca aquela realidade humana. Você não pode pedir que a pessoa faça algo mais se ela está com fome, né? Sim. Então a gente precisa primeiro alimentá-la. Quem tem fome A tem gente pressa. toca, pois é, a gente Quem tem toca dor, aquela tem realidade humana, mas a gente não pode parar aí, porque senão nós somos só assistencialistas. Sim. A gente precisa evoluir, dar o nosso testemunho, que aí envolve a minha parte nessa história, né? Sim. Alinhar o meu discurso, a minha vida, ter uma postura de vida semelhante à de Jesus, que acolhe a todos, que ama, que trata com amor generoso e evangelizar. E levar aquela Por criatura isso a que uma a gente experiência pessoal nunca com Jesus. Nunca discutiu tão profundamente, Sim. né, desde de João Paulo II até agora, né, o Papa Leão, esse olhar sobre o pobre, não é? Porque a gente tem, a igreja tem chamado, o magistério da igreja tem chamado a essa reflexão muito profunda, não é? Infelizmente, no Brasil, a politização, ela faz muitas vezes se separar. Eu gostei muito da palavra do Monsenhor Vigílio ontem, eu acho que ela foi extremamente forte, né? E hoje ele o fez também. E a nossa igreja, ela é uma igreja que acolhe, né? No sentido de que a caridade ela é algo presente naquilo que é assistencial, mas no caminho do que a assistência pode levar. De estar junto, Primeiro de é caminhar preciso o junto. encontro, Isso. não é? Então, eu sair para o encontro, eu sair para levar uma sopa, não é? É o primeiro passo para uma ação concreta de A proximidade, né? dessa Faz toda a diferença. toda a diferença. Né? De olhar no olho, de ouvir, não é? De ouvir, de saber falar, mas também saber escutar. Porque muitas vezes a gente sai naquela prepotência de que estou levando toda e plena verdade e que diante de uma realidade, essa verdade ela não se encaixa, não é? Porque as dores são profundas que estão na pobreza no mundo. É a falta de amor familiar, não é? São pessoas que são negligenciadas no cuidado, no amor, no respeito. Então, E é aí- toda essa realidade. Com o Papa Márcia. agora, que ele se refere a essa pobreza, o que eu acho muito interessante, porque a pobreza lá é uma coisa, a nossa pobreza aqui é totalmente diferente. Mas ele sabe, óbvio que ele sabe, que a igreja está no mundo, mas a gente tem que chegar em toda e qualquer pobreza. Pode ser pobreza de quem está nas drogas, de quem está na prostituição, de quem está... É uma pobreza de espírito, ou de fome, ou disso, é pobreza. O Papa Francisco gostava de chamar de periferia existencial, né? Existencial. Então a gente não justamente. pode pensar só aqui, no nosso caso. Não a é gente só o pensa nessa coisa material. da fome, porque aqui é mais presente. Mas, por exemplo, a igreja que está na Europa não tem tanto esse problema. Tem outros tipos de pobrezas que são gravíssimas. A igreja que está, sei lá, nos Estados Unidos, enfim. Mas é preciso que a gente chegue onde ela estiver. Entendi, E qual é seja a verdade. pobreza. Bom. E aí a doutrina, eu acho que tem uma coisa chamada subsidiariedade, né? E eu acho que é algo que a gente tem que resgatar nesse sentido de levar ao pobre, né, o assistencial, mas também de levar a palavra Sim. e de fazer com que ele se aproprie da sua própria realidade no sentido de transformá-la. Mas eu acho que o grande desafio e o grande
trabalho que a igreja tem feito ao longo da história é essa expressão de amor, de falar de amor. É a igreja que fala de paz, é a igreja que fala de transformação, porque ela nunca deixou de falar, não é? A gente, enquanto comunidade paroquial, a gente precisa dessa assembleia, ou de todas as assembleias, no sentido de dar este caminho mais próximo. Né? Mas as encíclicas e o magistério estão juntos. Olha, a gente tem que trabalhar nisso, porque a igreja cresce. Aí, por exemplo, eu estou aqui no meu lugar, você está lá no seu, então a igreja chega e diz, olha, a igreja é isso, e está acontecendo tal coisa em tal lugar, a gente precisa olhar para isso. Então, um encontro assim faz você ver coisas que a gente não estava vendo. Porque a gente está fechadinho ali, né? A gente está chegando aqui no tempo da gente, tá certo? Foi muito boa a conversa. Foi muito bom conversar com vocês, ouvir a partilha de vocês, sobretudo sobre esse tema que vai percorrer toda a nossa Assembleia e que pretende ser o tema que vai dar as orientações para as ações do ano que vem, tanto na Arquidiocese, como também nas nossas paróquias, comunidades pastorais, movimentos, serviços da igreja aqui na Arquidiocese da Paraíba. Chega ao final do nosso podcast, esse segundo episódio do Caminhando Juntos, o podcast da Arquidiocese da Paraíba, agradecendo assim a presença das nossas convidadas. E logo mais a gente se vê novamente para mais um podcast. Podem fazer as considerações de vocês. Obrigada, Padre. Foi um prazer participar com as meninas, conhecer o nosso trabalho de alguma forma. A gente também faz parte da igreja, né? Graças a Deus. Somos igreja. Somos igreja. Sou apaixonada pela igreja católica. Eu acho a igreja mais linda do mundo, em minha opinião. E sou muito feliz de poder participar. Que bom. E faço com muita alegria. O meu trabalho, assim, o que eu posso fazer é sempre com muita alegria. Muito prazer de participar e ajudar. Eu queria também agradecer às colegas também que estão aqui com a gente e convidar a todos, né, para, nas suas igrejas, fazerem um olhar sobre o processo de envelhecimento, sobre os idosos que tem em cada paróquia, em cada capela, para que a gente faça um movimento dentro da própria arquidiocese no fortalecimento da pastoral do idoso. E dizer que essa experiência da Assembleia, essa experiência sinodal, ela precisa ser vivida por todos nós, apropriada por todos nós. A igreja somos nós, dizia ontem à noite o padre Vigílio, não é? Padre Jean dizia, a gente precisa ter esse sentimento de pertença. Então, a gente precisa trabalhar esse sentimento de pertença dizendo, eu sou a igreja romana, eu sou a igreja da Paraíba, eu sou a igreja do meu bairro. E nesse bater do peito, dizendo que eu sou igreja, eu vou dar o meu compromisso, um compromisso de tempo, né, de dízimo, de vida, para levar o evangelho, para levar a boa nova. Então esse é o que é o grande desafio. Para mim também foi uma alegria, né, estar nesse momento de conversa, dessa conversa boa, né, onde a gente vai conhecendo as realidades, né, e aí a gente vai se fortalecendo na caminhada também, né? Então deixo aqui também o meu convite, faço aqui o meu apelo para que nós possamos apoiar a missão de cada pastoral, mas eu especificamente falo pela pastoral que eu estou à frente, né, a pastoral da criança, para que nós possamos garantir os direitos das nossas crianças que vivem situações de vulnerabilidade. Então vamos abraçar essa causa também, né, essa causa do evangelho também. E o tema da pastoral da criança, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o sonho de Jesus. Então, a gente fica por aqui. Logo mais a gente volta com o nosso Caminhando Juntos, o podcast da Arquidiocese da Paraíba. O que antes era o Jornal da Arquidiocese da Paraíba, agora ganha voz, imagem e conexão. Caminhando Juntos chega em um novo formato, digital, dinâmico e cheio de fé. Um podcast que fala a linguagem do nosso tempo, comunicando o evangelho, a pastoral, a liturgia e a vida social da igreja. Caminhando Juntos Podcast. É a voz da igreja conectada a você.